E começamos a falar sobre pornografia. Existe uma demoníaca ligação entre a pornografia e a impotência marital. Como a pornografia é um estimulante sexual, isso pode parecer contraditório, mas é fato. Existe uma lógica espiritual nesse raciocínio. Sabemos que o homem é sexualmente despertado por aquilo que vê. Seus hormônios são ativados pelo sentido da visão. Na verdade, para a maioria dos homens, o sexo visual dá mais prazer do que a própria relação em si. Por isso que muitas pessoas, eles acabam viciando, né, na pornografia virtual e às vezes até colocando em risco a sua vida sexual no casamento e às vezes até o casamento. O principal alvo de Satanás através da pornografia é atingir a figura do marido e do pai. Devido às dificuldades diversas no relacionamento sexual e à facilidade de acesso, o homem pode facilmente refugiar-se na pornografia. Há uma estatística em que muitos homens cristãos têm sido refém desse mal e estão aí cativos no vício da pornografia. O marido então começa a trocar a sua esposa pelo sexo pornográfico, ficando horas e horas todos os dias mergulhado na pornografia. E em muitas situações, o que temos constatado é que quanto mais a pessoa se envolve com a pornografia, mais ela vai perdendo o interesse sexual pela esposa. Seu desejo começa a migrar de dentro para fora do casamento. E a intimidade sexual do casamento malignamente perde a graça e morre. Sintoma C. Seria isso a nossa retomada. Feitiçaria sexual. Não são poucas as pessoas que se envolvem no ocultismo em busca de favores na área sexual. É impressionante, né, que até aqueles que trabalham nessa área, eles já colocam nos folders, né, pregam nos posts, né, arrumamos a sua vida amorosa, a sua vida sexual e a sua vida financeira. Então, quem de repente já está com algum tipo de problema em alguma dessas áreas, é um apelo muito sugestivo para consertar algo que de repente está quebrado ou desarranjado. Então a pessoa acaba se envolvendo com o ocultismo. Passam a ser acompanhada por espíritos de sedução. Recebem uma capacidade sobrenatural de atração e sedução, sentimental e sexual. E essas influências malignas funcionam como um feronômio sexual. Isso aqui é bem interessante, né? É um espírito que acompanha a pessoa, que ela foi buscar ajuda, e esse espírito, então, de certa forma, fazendo uso dessa permissão do indivíduo, começa a agir na vida da pessoa e através da vida da pessoa. É aquele que as pessoas dão nome aí de pombagiras e outras giras mais, né? Mas, na verdade, é um espírito de sedução e atração. É aquela pessoa, às vezes a gente dá o seguinte exemplo, é aquela pessoa mal acabada, né? Cidadão mal acabado, e você, às vezes, conversando com ele, ele fala assim, você duvida de eu sair com aquela mulher ali? Aí você olha para a mulher e olha para o cara e fala, rapaz, está de brincadeira. Não é? E não vai muito tempo, de repente o cara não apenas está saindo, mas como está se envolvendo sexualmente com essa mulher ou com o homem. O contrário também, a recíproca também é verdadeira. Então, é interessante como isso é comum. Então, às vezes, você vê um cidadão com uma cidadã, você fala assim, nossa, como um cara desse, alinhado, bonito, está com uma mulher dessa. Se não é por dinheiro, é por demônio. Pode ter certeza. Se não for por dinheiro, é demônio. É feitiçaria sexual.
essas entidades demoníacas que dá essa capacidade para a pessoa seduzir e envolver a outra sentimentalmente e sexualmente. Essa pessoa que buscou essa capacidade no ocultismo, mesmo depois dela ter aceitado o Evangelho e frequentando a igreja, muitas delas carregam esse espírito de sensualidade e sedução sentimental dentro da igreja. É impressionante. A pessoa se obstina sentimentalmente por alguém e quando essa pessoa se apaixona também por ela, ela sente aversão e rejeita. Cidadão dá mole, estou livre, leve e solto, estou interessado. Quando a pessoa é seduzida, sai fora. É um espírito. É um demônio, literalmente. E assim, a pessoa mal sai de um relacionamento, já entra em outro. Vai colecionando corações quebrados e sentimentos machucados dentro da igreja. Outros casos, depois de se apaixonar e envolver sexualmente com pessoas espiritualmente vulneráveis, é sobressaltado por uma aversão terrível. Esses episódios de paixão, sedução, fornicação e aversão vão se repetindo com várias pessoas e em várias igrejas, trazendo enormes prejuízos emocionais e espirituais com as quais essas pessoas acabam se envolvendo. Quando eu olho para esse tipo de sintoma, eu lembro de Tamar e Aminon. Aminon ficou doido, louco, para possuir Tamar, que era meia-irmã dele. E a Bíblia diz que ele, seguindo um conselho de um amigo, criou uma situação lá e, de certa forma, ele violentou, ele estuprou a sua irmã. E quando ele consuma aquele ato, a Bíblia diz que ele sente aversão dela. E ela fala para ele, puxa, não faz isso, porque isso é pior do que aquilo que você já me fez. Fala com o pai e ele vai deixar que eu fique com você, que você fique comigo. Mas ele sentiu repulsa, nojo. É impressionante. A pessoa tem aquela atração, consegue o intento e depois dispensa. Tem aversão. Feitiçaria sexual. É muito dentro da própria igreja. E essas pessoas receberam isso no ocultismo. Então, é o que a gente sempre diz. Tudo aquilo, todos os dons, todas as consagrações, todas as alianças, todos os pactos que você fez no ocultismo, você precisa renunciar, desfazer a cada um deles. Caso contrário, eles continuam tendo validade. Ok? Continuam tendo validade. Outro sintoma de sexolatria, pornografia e masturbação. Essa é a linha de ação de uma pessoa com a mente viciada nas fantasias sexuais. É fundamental estabelecer um limite para as fantasias sexuais. A mente é o principal campo de batalha espiritual. É na mente que decidimos se governaremos os nossos desejos e sentimentos ou seremos espiritualmente desgovernados por ele. Hoje presenciamos uma erotização cultural. O sexo cada vez mais se agiganta como um ídolo. O cérebro é o principal órgão sexual do ser humano. Não existe limites para as fantasias sexuais. Essas fantasias podem evoluir para neuroses, se transformando nas mãos terríveis cadeias demoníacas, destruindo a vida espiritual, ministerial, conjugal, familiar de muita gente. Então tem muita gente viciado. A mente, tudo que vê, já lembra o quê? Sexo.
né? Não pode ver nada parecido com qualquer coisa em termos de órgão sexual que a pessoa já fantasia, já erotiza, já imagina, já cria todo uma cena e um cenário pornográfico. É aquela pessoa que está viciada, né? A mente só pensa naquilo. Outro sintoma sonhos eróticos constantes e relações sexuais com espíritos. Esses sonhos eróticos constantes, normalmente ele é acompanhado com poluição noturna, ou seja, a pessoa acaba tendo uma ejaculação, acaba tendo, de certa forma, um prazer dentro daquele sonho. É interessante isso aqui, por quê? Uma vez, a gente acompanhou um caso de um cidadão, ele era da região norte, uma capital, e ele foi muito envolvido com o espiritismo. Era um pai de santo, alguém que recebia guias de entidade, fazia trabalho e essas coisas todas. Envolveu-se. Mas um belo dia conheceu Jesus e começou a servir Jesus. Abandonou essas práticas e começou a servir a Jesus. Tornou-se um grande evangelista. Eu convivi com essa pessoa pelo menos uns 15 dias. E a gente saía ali da cidade onde a gente estava, em Almirante Tamandaré, para Curitiba. Eu nunca vi alguém ganhar uma vida tão fácil para Jesus. Ele tinha uma capacidade assim de abordar a pessoa e de falar de Jesus para a pessoa, que ele já me chamava logo em seguida para fazer a oração de fé com a pessoa. Pastor, ele chamava de JB. O JB faz uma oração aqui que ele está aceitando Jesus agora. Rapaz, nunca vi um evangelista igual a esse camarada. Impressionante. E nós havíamos combinado que no final de semana a gente iria para Itajaí. Um dos companheiros de quarto tinha uma igreja lá. Então, esse rapaz, ele iria dar o testemunho e eu iria trazer a mensagem. Isso era uma quarta ou quinta-feira. E quando foi, era para ir no final de semana. E quando foi a libertação desse cidadão, eu nunca vi aquilo. Como pode alguém, né, dentro da nossa concepção, né, de alguém crente, evangelista, que ganhava e ganhou pessoas para Jesus, ainda ter em sua vida áreas que estão sob controle de demônios? Como é que pode? A libertação dele começou normal, mas de repente esse camarada ficou endemoniado, de um tanto, que ele se lambuzou tudo, se borrou todo. Tiveram que levá-lo para cima para dar banho nele, que ele se cagou todo. Uma coisa assim terrível. Levaram ele lá para cima, deram um banho nele, ele voltou. Quando ele voltou, e o cara devia pesar aí uns 100 quilos, mais ou menos. Ele pulou em cima de uma carteira dessa aqui, em cima do braço desse aqui. Assim, e ficou assim. Você fala, não acredito. Eu vi. Eu estava participando da libertação dele. Totalmente endemoniado. Uma coisa terrível. Foi liberto. E depois ele estava contando para a gente que todos os meses, num determinado dia do mês, vinha uma entidade. E na noite anterior essa entidade veio. E dormia com ele, tinha sexo com ele a noite inteira. E ele acordava e arrebentado, exausto, devido a essa prática. Esse homem foi liberto, obviamente a gente não foi fazer o trabalho na Itajaí,
Eu não tive mais notícia dele, mas eu creio que hoje ele realmente é um evangelista, né, que realmente está prestando grande serviço para Deus. Eu andei perguntando a respeito dele as últimas vezes que eu estive em Curitiba e disse que ele estava bem, estava no caminho, estava muito bem, estava produzindo muitos frutos. Tem a ver com isso aqui, ó. De repente, envolvimentos profundos no ocultismo, pactos, aliança que a pessoa fez com essas entidades, sexo que essa pessoa teve com essas entidades, incorporada em outras pessoas, fez com que tivesse uma aliança. Esse demônio fica com aliança com a pessoa e com a base de legalidade de visitar essa pessoa. É isso aqui, ó. Então, sonhos eróticos constantes e relações sexuais com espírito. Pode parecer estranho, mas está cada vez mais presente nos aconselhamentos. Pessoas que confidenciam esse tipo de perturbação espiritual, sofrendo uma constante abordagem sexual por parte de espíritos demoníacos. É algo literalmente sobrenatural e opressor. Na prática, desvendamos 3 situações que podem estar presentes nesse tipo de sintoma. Primeiro, legado de perversão sexual na família. Quando há vários casos de homossexualismo, casos de incesto. Dependendo das instâncias, a imoralidade geracional pode abrir uma porta de opressão, perseguição, obcecação e até proporcionar essa terrível situação onde as pessoas passam a ser abordadas sexualmente por espírito demoníaco. O camarada está dormindo e de repente o bicho vem e pula em cima e a coisa vira a noite toda. E o camarada está o quê? Tendo relacionamento sexual com demônios. Literalmente. Pode ter vindo no caso de homossexualismo, incesto. Bestialidade. A bestialidade é espiritualmente um pacto de sangue. O que é bestialidade? É sexo com animais. Não é? Eu achava que isso só existia naquela época que a gente, né, era criança, morava em sítio, né? Que você ouvia os caras falando assim, não, eu peguei a galinha lá, eu peguei o porco. Eles falando essas coisas, eu achava que isso era naquele tempo da ignorância, né? Mas isso é muito comum. Eu atendi um cidadão de patente de Brasília, foi uma libertação pública, assim, uma aula prática, tinha mais de 40 outros alunos, a maioria todos pastores, e esse cidadão, eu lembro que quando me deram a ficha dele, né, falaram assim, a Raquel falou assim, ó, não, sai facinho, não tem nada, a ficha está limpinha. Tá bom. Aí a gente senta, né, de frente com a pessoa e aí? Aí a pessoa começa a rasgar o coração. Em um determinado momento, a gente tocou nessa ferida, né? E ele começou a confessar. Ele tinha uma propriedade próximo de Brasília, e ele tinha uma vaca, que ele pegava a vaca. E todas as vezes que ele ia para a chácara, essa vaca, a hora que ele passava de carro, a vaca já ia cerca, já, porque ela já estava viciada também no relacionamento sexual com esse indivíduo. Gente, é uma coisa assim que você começa a ouvir e você, né, tem que fazer cara de paisagem, né? Você, a vaca. Mas eu pegava a minha sobrinha também. Pegava a sua sobrinha também, né? Você fica assim. As pessoas acabam se tornando extremamente pervertidas. Por quê? Principalmente quando elas se envolvem com animais. Eu sou muito cético quando essas pessoas ficam aí, né, dormindo com gatinho, dormindo com cachorrinho. Não, faz companhia, esquenta os pés, só esquenta os pés. É um negócio meio complicado. Pode rolar isso aqui.
né, a bestialidade. E pode resultar no quê? Pacto de sangue, um casamento. Imagina você casar com uma vaca, um porco, um peru, uma galinha. É uma coisa demoníaca. Porque racionalmente, você fala, não, uma pessoa só pode estar louca para fazer isso. Não está louca, está possuída. É uma entidade que, de certa forma, a pessoa ela se deixa levar e quando ela menos espera, ela está ali totalmente envolvida com esses espíritos de perversão sexual. E a pessoa fica vulnerável a esse tipo de abordagem sexual. É louco o negócio. Casamento no terreiro, né? Fala na macumba, vai no terreiro. Casamento ou relacionamento sexual no ocultismo, era o caso dessa pessoa também. Algumas relações sexuais praticadas ritualisticamente na feitiçaria, principalmente com pessoas que ocupam a posição sacerdotal, configuram um casamento entre a pessoa e a entidade representada por esse sacerdote. A camarada incorpora lá um Exu, qualquer coisa aí. Os caras gostam de dar nome nesses bichos. E esse bicho tem um relacionamento sexual com o homem, com a mulher. Estabelece o quê? Uma espécie de um casamento. Com a entidade e o indivíduo que foi, de certa forma, usado ou usada sexualmente. E aí, normalmente, essa pessoa passa a ter algum tipo de perseguição espiritual nessa área. Então, isso é um sintoma. Então, se há sintoma, sonhos, né, essa questão de poluição noturna, é quando a pessoa ela tem orgasmo ou ejaculação durante a noite, sonho, pode ser um sintoma de que há uma perseguição espiritual agindo na vida sexual dessa pessoa. Ok? Outro sintoma. Sintoma F. Pedofilia. Pedofilia. É atração sexual por crianças. Normalmente, pessoas abusadas na infância, adultos pedófilos. É muito comum você encontrar um pedófilo e, ao ouvi-lo, ele dizer que ele foi abusado sexualmente por pai, por irmãos, por primos, tios e por aí vai. Esse tipo de cadeia, que pode se estender por gerações, é algo doentio. Quando uma pessoa adulta começa a ter desejos sexuais por criança, realmente tem algo muito errado com ela. Certamente existem muitos problemas espirituais e sexuais enraizados na sua história pessoal e familiar. Então já é uma carga, né, de herança. Os abusos acontecem com maior frequência com pessoas da mesma família. Mas vale mencionar que um dos locais prediletos para os pedófilos é a igreja, o ministério com criança e adolescente. Estudos dizem que a cada 8 minutos uma criança brasileira é vítima de abuso, independente da classe sexual. E a agressão geralmente vem acompanhada de agressão moral e física. Quando a pessoa deixa de buscar ajuda, mais cedo ou mais tarde ela será descoberta. Essa é uma das maiores feridas da sociedade, a pedofilia. E é uma das piores violências, é esse tipo de abuso. Porque ele acaba assassinando a identidade do abusado. A pessoa fica com a sua identidade
sexual desfigurada, devido a essa experiência de abuso. Nos quadros mais terríveis de depressão, vamos encontrar quadros de abuso sexual. E é interessante que o abusado, ele fica como que com uma mordaça, ele não consegue falar para ninguém. Não apenas por causa da ameaça, né? Porque o abusador, ele diz assim, se você contar para sua mãe, eu mato sua mãe, mato você também. Se você contar para alguém, olha, eu vou embora. Se você contar para alguém, nós não vamos ter mais segredo. Esse vai ser o nosso segredo. Então, o pedófilo, o abusador, ele usa de diversas estratégias para continuar abusando. E hoje, devido a essa quantidade de informações que nos chegam, a gente observa aí muitos casos, né? E já apareceram até em mídias televisivas, de pais que abusaram filhas durante anos, engravidaram filhas. Houve um caso no Nordeste, acho que deve fazer 1 ano ou 2, em que o pai, ele acho que tinha 3 filhas, estava abusando das 3. Quando a mãe morreu, ele chegou para a mais velha e falou, a partir de hoje você dorme no lugar que a sua mãe dormia. Começou a ter relacionamento sexual. Engravidou ela. Aí pegou a filha mais nova, engravidou ela também. Passando os anos, a filha da mais velha já tinha uma certa idadezinha, ele quis abusar da neta. E aí a mãe, que é filha, ficou transtornada, né? E aí acabou denunciando. E o cidadão acabou sendo preso. Mas aí acontece um negócio muito interessante, que às vezes a gente fala, né? Que os abusadores, eles vão para a cadeia, normalmente eles são mortos, né? Muitos pedófilos, quando são presos, são mortos. Porque há uma sentença espiritual sobre essa pessoa. Assim como ela foi usada para destruir uma criança, agora ela é destruída. É algo muito interessante isso aqui. A destruição da personalidade humana está muito ligada a essa questão da pedofilia. E hoje a gente também observou, né, dentro da Igreja Católica, aí, muitos líderes, né, com acesso a uma grande quantidade de crianças aí, abusaram durante anos e anos e anos. Não apenas líderes católicos, mas a gente também já tem informação de líderes cristãos, evangélicos, que também se tornaram abusadores de muitas crianças. E é algo terrível isso, né? Essa questão da pedofilia. É uma das maiores feridas da sociedade, com certeza. Pedofilia e a pessoa abusada, ela se torna muito passiva. Muitas vezes em silêncio. E normalmente é uma criança desprotegida. E normalmente é aquele que era para proteger que acaba sendo o abusador. Então é algo terrível, demoníaco. Você observa, dentro de um contexto de uma família, diversos casos de abuso sexual, né, dentro dessa caso de pedofilia, sendo abusado na sua infância, isso pode caracterizar o quê? Um sintoma de uma perseguição espiritual. Tá? Outro, exibicionismo. O exibicionismo pode ser definido como o desejo anormal de exibir os órgãos sexuais. Quando uma pessoa perde contato com o pudor, quando a pessoa passa a ser seduzida pela vontade de seduzir, exibindo os órgãos sexuais,
Isso denuncia uma forte infiltração demoníaca. Existe uma vergonha que Deus vestiu. Gênesis 3, 21 diz: e o Senhor fez túnicas de peles para Adão e a sua mulher e os vestiu. Por que vestiu o homem? Porque quando ele peca, ele sente vergonha de estar nu. Então, em outras palavras, o pecado, ele desvestiu o homem e trouxe vergonha. A Bíblia fala muito sobre vestes. E Deus deseja lidar com as nossas vergonhas, nos vestindo de justiça, de alegria, de santidade e de louvor. Por sua vez, Satanás quer nos desmoralizar ainda mais através da nudez e da indiscrição. Provérbios 11, o verso 22 diz: como joia de ouro em focinho de porca, assim é a mulher formosa que se aparta da discrição. E é o que mais a gente observa, né? E quanto mais escultural, mais ela faz questão de exibir-se, né? Só que o sábio Salomão diz que é como uma joia de ouro num focinho de porca. O exibicionismo sempre vai incitar um desejo que não será satisfeito de maneira correta. Esse é o princípio da defraudação. O exibicionismo é uma área de tentação, principalmente para as mulheres, visto que o homem é atraído essencialmente por aquilo que vê. Quando alguém se sente à vontade para seduzir ou colecionar a cobiça alheia através do exibicionismo, obviamente existe uma infiltração espiritual latente. Demônio. Poderíamos ainda listar várias práticas sexuais pervertidas e que precisam ser confrontadas e trabalhadas em um processo de libertação. Algumas delas: masoquismo, que é o desejo extremo de obter prazer sexual através do sofrimento físico ou da agressão moral. Tem um pessoal que vai nos sex shop, é isso? Sex shop, né? E vai lá comprar umas varas, né? Chicote. Rapaz, isso é masoquismo. E tem o sadomasoquista, né? Que é aquele que só tem prazer mediante o sadismo mesmo, né? O judiar, o machucar. Tem ainda o voyeurismo. Tem ainda o coprofagia. Meu Deus do céu, sabe o que é isso? Coprofilia. Coprofilia. Também conhecido pela palavra inglesa de scat. Consiste na excitação sexual relativa ao contato com as fezes do parceiro sexual. Abrange um largo espectro de práticas que pode inclusive chegar à coprofagia, que é a ingestão dessas mesmas fezes. Como alguém pode ter prazer nisso? Só com demônio mesmo. Tem a urofilia. Urofilia. A gente acha essas coisas absurdas, né? Mas quando você, de repente, começa a ouvir as pessoas a abrir os porões da alma, começa essa sessão de descarrego, você começa a conhecer essas coisas. Urofilia está designada a excitação associada ao ato de urinar, ou receber o jato urinário do parceiro, chegando-se em alguns casos a beber a urina. A urina pode ser depositada no ânus ou na vagina.
É também designado como ondinismo ou uralagnia, ou pelo termo popular de chuva dourada. Amarrado. Necrofilia. Necrofilia. Isso aqui também é algo terrível, né? Como pode alguém ir a um cemitério e desenterrar um corpo e manter relação sexual com o corpo? Então, isso aqui são alguns sintomas relacionados à área sexual. Como a gente observou, né? Se você encontrou algum desses sintomas, de certa forma até repetido dentro da sua linhagem familiar, ou dentro do contexto seu, ou de alguém muito próximo, primos, primas, tios, tias, irmãos, irmãs, filho, filho. Processo de mapeamento. Seguindo o nosso diagrama, o mapeamento espiritual corresponde à distância entre o sintoma da maldição e as suas respectivas causas. Então, essa distância entre o sintoma e as causas é o mapeamento. Esse é o processo de se estabelecer o diagnóstico. O mapeamento é construído pela habilidade de percorrermos a distância espiritual entre os sintomas de maldição apresentado e os respectivos conjuntos de causas que o sustentam, através de pesquisa ou entrevista e principalmente da revelação de Deus. O mapeamento é a mira do processo de aconselhamento e libertação, através do qual vamos compreender as verdadeiras natureza e causa do problema. Ou seja, é o processo investigatório, de desvendar as verdadeiras causas relativas aos sintomas apresentados. Falhas nesse processo comprometem severamente os resultados de um aconselhamento. Então, o mapeamento ele é imprescindível ser executado com destreza para que as verdadeiras causas elas sejam descobertas. Caso contrário, você vai tratar o doente, né? Tratar o doente com um remédio que seria para outra doença. A primeira coisa que aprendemos no campo da libertação é que para obtermos soluções definitivas, devemos remediar as causas e não os sintomas do problema. Precisamos saber interpretar os sintomas sobre uma perspectiva pessoal, territorial e sistêmica, de tal forma que esse discernimento nos ajude a desvendar as raízes do problema que precisam ser combatidos. Um dos mais importantes aspectos da intercessão é o mapeamento espiritual. É fundamental o discernimento e a perseverança para pesquisar, rastrear e cartografar a história pessoal, familiar, hereditária e territorial. As feridas, os traumas, as injustiças sofridas ou praticadas, pecados repetitivos, fortalezas na mente, histórias de abuso e abandono, e culturas baseadas em valores invertidos, as alianças quebradas, as profecias e os legados demoníacos, e também crimes relevantes. Então, dentro do processo de mapeamento, você vai ter que fazer uma pesquisa no todo do indivíduo e também no contexto onde a pessoa está inserida e também tentar identificar algumas coisas dentro da sua linhagem, familiar. O poder da confissão inteligente.
Major Banks, um experiente missionário da Jocum, que trabalha com mapeamento espiritual de nações, deu o seguinte relato. Durante a Segunda Guerra Mundial, era necessário 53 mil bombas para acertar um alvo desejado. Na Guerra da Coreia, esse número caiu para 16 mil bombas. Posteriormente, na Guerra do Vietnã, já haviam dispositivos que conseguiram reduzir esse número para 700 bombas. E na Guerra do Golfo, dispunham-se de armas de precisão absoluta, um míssil para cada alvo. Hoje, portanto, temos o que chamamos de mísseis inteligentes. Uma guerra cirúrgica onde cada míssil tem a capacidade de atingir com precisão um alvo para o qual foi designado. E o mais interessante é que hoje não precisa nem estar mais em aviões, né? Nem estar mais em aviões esses mísseis. Muitas vezes eles estão em drones, né, em aviões não tripulados, e estão aí sendo utilizados para atacar, né, com precisão absoluta, às vezes, inimigos em diversos lugares do planeta. Esta mesma precisão bélica tem se expressado na realidade espiritual através dos princípios de cartografia e mapeamento espiritual. Quanto melhor um quadro de maldição ou perseguição espiritual é mapeado, mais inteligente e precisa torna-se a confissão e a intercessão. Os resultados disso são palpáveis. A confissão inteligente é o aspecto mais importante da intercessão. E a capacidade de mapear com precisão as culpas pessoais, hereditárias e territoriais define a eficácia de uma intercessão. Sem esta objetividade, nos tornamos confusos e pastoralmente ineficazes ao enfrentarmos um quadro de perseguição ou de aprisionamento espiritual. A revelação de Deus é dinâmica. O Senhor está sempre descortinando e redescortinando sobre a sua igreja estratégias e discernimentos novos e também antigos. O principal elemento responsável pela destreza e perícia na batalha espiritual é o mapeamento espiritual, que possibilita o que Tiago denomina de oração do justo, o qual muito podem ser os efeitos, visto que discerne com precisão as culpas que precisam ser inteligentemente confessadas. Tiago 5, 16. O sucesso de uma libertação depende da assertividade do diagnóstico. O mapeamento espiritual nos conduz com profundidade ao diagnóstico correto, que nos permite fazer intercessões e confissões inteligentes, objetivas e fulminantes com resultados precisos. Então, é muito importante você assimilar essa ferramenta aqui, o mapeamento. Por quê? Porque não adianta você identificar o diagnóstico, porque isso aqui é fácil. Isso aqui é visível, palpável, às vezes tangível, é notório. Tá? É a febre, dá para medir. É a dor, dá para mensurar. Agora, se você não conseguir fazer um diagnóstico preciso, identificar as causas que estão sustentando esse sintoma, você pode inviabilizar todo o processo de libertação que você identificou dentro do contexto da sua vida ou da sua linhagem familiar. Então é importantíssimo você atentar para essa ferramenta, que é o mapeamento. Então são duas rotas do mapeamento espiritual. Primeiro, entrevista e pesquisa. Entrevista e pesquisa.
Uma sábia entrevista é indispensável na condução de um processo de libertação. Todo libertador precisa desenvolver um apetite pela pesquisa. Aqui reside o trabalho de inteligência da libertação. Por isso é tão importante incentivar o espírito investigatório presente no ministério sacerdotal. Estudando o ofício sacerdotal no Antigo Testamento, principalmente no livro de entendemos claramente essa responsabilidade de investigar para diagnosticar situações específicas, tais como a lei da praga, a lei da lepra, a lei do adultério, a lei do homicídio. Então, dentro do livro de Levíticos, você vai perceber como que é relatado o processo de investigação para você descobrir se o indivíduo está com lepra, se a casa está com lepra, se a mulher cometeu adultério ou não. É bem interessante, né? O camarada está suspeito, tá? O que é para fazer? Não, é para pegar umas ervas amargas lá, e a mulher vai beber aquela água, e se ela negar e continuar negando, e se ela fez, o ventre dela vai inchar, e aí ela vai passar por tudo aquilo que a lei da época dizia que ela devia passar. Então, se você for ler novamente o livro de Levíticos, veja como está de uma maneira detalhada todo o processo para se identificar quando há praga, quando há lepra, quando há adultério ou mesmo homicida. Interessante o homicida, né? Um cadáver é descoberto em um determinado lugar, entre uma cidade e outra. Então, o processo era o seguinte, tinha que se medir a distância para a cidade mais próxima. Então, a cidade mais próxima que entrava em suspeição de ser a pessoa, ou de estar a pessoa que cometeu aquele homicídio que ninguém viu. E aí, dava continuidade nesse processo investigativo, até descobrir, naquela cidade, de repente, alguém tinha alguma situação não resolvida com aquela pessoa que foi morta, e achar, então, o homicida. Se ele fosse descoberto, ele era justiçado. Se ele se apresentasse, é bem interessante essa questão da lei, né? Do pecado também em si, né? Quando você confessa, é uma coisa. Quando o seu pecado é exposto, é outra coisa. Significa que você usou de todas as formas para escondê-lo. É aquilo que eu estava dizendo ontem no culto, né? Que eu tinha medo muitas vezes de ouvir a voz de Deus, porque a gente já aprontava e ia para uma reunião de oração, e aí você já ficava assim, Deus, não fala nada não. Deus, pelo amor de Deus, não revela nada para essa irmã que tem os olhos de raio-x, né? Não mostra. Você ficava naquela. Por quê? Porque você não queria ser exposto, mas também era sem vergonha e não queria confessar. Bem interessante isso. Então, vamos lá. Entrevista e pesquisa. O libertador, como intercessor que é, precisa desenvolver o perfil de um investigador espiritual, seguindo pistas verdadeiras, lendo acertadamente os sintomas presentes, fazendo as perguntas certas e, principalmente, ouvir o Espírito Santo para trazer à luz tudo que ainda esteja sob jurisdição do príncipe das trevas. Os demônios farão de tudo para que determinadas revelações que sustentam crédito de injustiça não venham à luz. Enquanto as verdadeiras causas de um quadro de maldição são ignoradas, a perseguição espiritual permanece. Então, dentro desse processo aqui, os demônios que estão dando sustentação a essa perseguição espiritual, a esse quadro de maldição, eles vão fazer de tudo para se ocultar. De tudo. Mais adiante a gente vai discorrer sobre algumas dessas estratégias que esses demônios utilizam para continuar camuflado. A autoamnésia mesmo é uma delas.
né? Que é um bloqueio, que a pessoa mesmo, ela é um apagão, né? Ela não consegue lembrar um determinado período da vida dela. O que aconteceu? Não sabe. Lembra, às vezes, até os 8 anos de idade, lembra, mas ali dos 12 aos 15, não lembra. Por que não lembra? Se a pessoa, de repente, ela carrega um sintoma, às vezes, que é fruto de um abuso, com certeza esse abuso pode ter ocorrido exatamente nesse período onde estabeleceu-se esse bloqueio. E aí é só a graça de Deus para ajudar o libertador a discernir isso e descobrir essa verdadeira causa. E quando há essa revelação, né, esse insight de Deus, né, através do Espírito Santo, é como se a pessoa também, aquilo descortinasse, a pessoa começasse a lembrar detalhadamente de tudo aquilo que aconteceu naquele período da vida dela. Então, a primeira coisa em aconselhamento é saber ouvir a pessoa. Para discernir é necessário ouvir. Para ouvir é necessário uma escuta ativa. Para isso é necessário despojarmos da nossa autobiografia e de qualquer outro tipo de viseira cultural e religiosa. É indispensável entender o problema da pessoa do ponto de vista dela, porém usando a cosmovisão bíblica. Discernimento, sabedoria e compaixão precisam andar juntas. Discernimento, sabedoria e compaixão precisam andar juntas. Segunda rota do mapeamento espiritual, revelação. Então a primeira rota é algo que nosso entendimento, com a nossa capacidade investigativa, nós fazemos. Agora, quando a gente não obtém êxito com os nossos argumentos, com a nossa capacidade, aí nós precisamos da revelação. A essência da revelação está na dependência de Deus. Esta é a alma do mapeamento espiritual. A dependência de Deus é a alavanca da revelação. O que não descobrimos pela pesquisa e entrevista, podemos obter pela revelação de Deus. A revelação é mais importante que a informação. A revelação é o passo que vai além da informação e produz um entendimento completo do quadro. A informação ajuda muito, porém a revelação libera uma intervenção sobrenatural de Deus que não apenas traz à luz o que é necessário, como também define a questão. Veja esse episódio aqui, ó, que Davi experiencializou. Meu Deus. 2 Samuel 21, verso 1, diz: nos dias de Davi, houve uma fome de 3 anos consecutivos. Pelo que Davi consultou ao Senhor. E o Senhor lhe disse: por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Então, quando você observa o contexto aqui, Davi não tinha nada a ver com Saul. E muito com Josué, que havia feito uma aliança sem consultar Deus com os gibeonitas. Foi enganado. Mas fez uma aliança, mesmo enganado. Aliança, mesmo na ignorância, feita na terra, está selado nos céus. Lembra? Nós vamos chegar lá ainda. Josué capítulo de número 9. Os gibeonitas vêm disfarçados, né? E chega para Josué pedindo para fazer uma aliança com eles. Dizendo que quer servir o Deus de Josué, aquela coisa toda.
E Josué, diz a Bíblia, que ele não consultou a Deus, fez uma aliança. Fez uma aliança, está estabelecido. Ele, como líder espiritual, é como se a nação fizesse uma aliança com aquela nação dos gibeonitas. Lá adiante, Saul, primeiro rei de Israel, ele não estava nem aí com os gibeonitas, muito pelo contrário, era inimigo, não gostava. Por zelo, diz a Bíblia, por zelo da casa do Senhor, mandou matar os gibeonitas. Não podia. Porque lá atrás uma aliança tinha sido estabelecida com esse povo. Matou. Pois bem, Saul morreu. Agora vem Davi, assume o trono, está lá reinando tranquilo, não sei exatamente em que momento do reinado dele, mas a Bíblia diz que dentro do reinado dele começou um período de fome, seca. Com certeza Davi se questionava, mas será que eu pequei? O que fiz? O que está acontecendo? Deus, o que está acontecendo? Com certeza ele usou, em primeiro lugar, essa rota aqui, ó, de pesquisar. Procurar saber o que aconteceu, ou o que está acontecendo. Como ele não obteve êxito, você olhando para o texto, diz a Bíblia que ele foi buscar Deus. E Deus então trouxe a revelação, que eu vou aqui discorrer. Uma fome de 3 anos consecutivos é algo fulminante para qualquer cidade. Obviamente, por todo esse tempo, o governo de Davi vinha tentando entender o que estava acontecendo. E é bem provável que muitas informações foram levantadas sobre esse assunto. Porém, nada que ajudasse a alterar o quadro. E quando finalmente Davi decide consultar a Deus, abrindo mão de toda a sua ciência e experiência humana, ele simplesmente ouve o que Deus tinha a revelar. A revelação de Deus evidencia com total clareza e precisão a verdadeira causa do problema. Qual era a causa do problema? Saul matou os gibeonitas, quebrou a aliança. Matou os gibeonitas. Então essa era a verdadeira causa. A família de Saul é denunciada como casa sanguinária. Os crimes que Saul praticara contra os gibeonitas, que também incidiam na quebra da aliança feita por Josué com esse povo, era um motivo essencial. Temos em pauta o poder da revelação de Deus em uma situação onde o mapeamento espiritual se torna chave. Quantos anos aquela fome poderia ter perdurado se não fosse pela iniciativa de Davi em libertar a terra? Quantas pessoas, famílias, igrejas, cidades estão sofrendo e sendo destruídas devido à negligência nesse mesmo sentido? Deus não apenas revela, mas ele fala o que tem que fazer. Tinha que pegar uns descendentes de Saul que não tinham nada a ver com isso e sacrificar. Pegar descendentes de Saul que havia matado os gibeonitas, quebrado a aliança e sacrificar. E quando a chuva vem. Ou seja, aquele ciclo de seca, de maldição, é interrompido. Então você observa nesse contexto histórico aqui, de anos, porque Josué estava centenas de anos antes de Davi. Ele faz uma aliança. Aí vem Saul, muitos e muitos anos depois, quebra essa aliança. Ele não sofre, de certa forma, não é? As consequências do seu pecado, mas pela posição que ele ocupa, a nação sofre. Isso aqui é bem interessante porque o mesmo princípio que se usa para mapear uma pessoa, próxima aula a gente já vai aprender isso, usa-se também para mapear uma igreja, para mapear um bairro, para mapear uma cidade, para mapear uma
nação. Mesmo princípio. Entrevista, pesquisa, quando você está mapeando uma cidade, um bairro, aliás, um bairro ou uma nação que seja, um dos lugares bem interessantes para você descobrir são museus. Você quer descobrir como foi fundada a cidade, né? As raízes. Vai lá no museu, você descobre. Né? A nossa cidade, né? Os coronéis, né? Goulart e o Marcondes, não é isso? Um lado do outro, não é isso? Os dois coronéis. Quando você descobre tudo isso e você vai mais a fundo, de repente descobre injustiça, descobre, às vezes, enriquecimento ilícito, derramamento de sangue, assassinatos. Aí você vai, começa a caminhar e chega aí, assassinato do prefeito lá no Paço Municipal. E aí você descobre o porquê nós ganhamos uma população carcerária de mais de 40 mil detentos. Por quê? Me perguntaram isso. Eu estava em Curitiba, o camarada perguntou para mim qual era o carro-chefe da economia de Presidente Prudente. Assim, aquilo que movia a economia de Presidente Prudente. Aí eu comecei a resgatar alguns ciclos, né? Que a gente vivenciou no passado. Ciclo de café, algodão. Teve uma época aí que tínhamos inúmeros frigoríficos, possuíamos o maior rebanho bovino do Brasil. Era aqui, na região de Presidente Prudente. E aí o camarada perguntou, mas e agora? Falei, presídio. Desativaram o cara lá em São Paulo e mandaram a população carcerária para a nossa região. E hoje o sonho de consumo de muitos homens é fazer concurso para se tornar um agente penitenciário. E muitos prefeitos pleiteando presídios para a sua cidade. Aumenta a população da cidade e aumenta então a capacidade dele pedir uns recursos que o governo federal e estadual reserva para os municípios de acordo com a população. Vai vendo. Agora você imagina cada um desses detentos, alguma coisa eles fizeram, não fizeram? Não, não estava preso. Você imagina assim, que tinha um endemoniado, um Gadara, que tinha uma legião, mais de 6 mil demônios. Aí você imagina 40 mil detentos vindo para cá. Se cada um trouxer meia legião, nós vamos estar aqui com tráfico espiritual aéreo aqui, está meio conturbado. Pode perceber isso. Pode observar isso. Aí, juntamente com esses indivíduos, esses cidadãos que estão reclusos, né, vem a família. Hospedados, devidamente remunerados, obviamente, porque vem a família. O camarada perguntou para mim, por quê? O que eu soube responder para ele foi duas coisas. Primeiro,